Ative seu stop, porque a gente teve 5 bilhões em lucros sendo realizados no Bitcoin. 194 bitcoins foram realizados em lucro por um grupo de entidades super importante, um grupo de entidade que nos dita geralmente as movimentações do ciclo. Eu vou te mostrar isso através de dados, vou te mostrar quem fez essa realização de lucro e também vou te mostrar como que isso pode ser muito prejudicial para o preço do ativo. Por isso, é importante que a gente já comece a planejar as nossas estratégias de proteção. Porque se essas estratégias forem acionadas, a gente vai ver Bitcoin em patamares bem mais baixos do que nós estamos hoje. Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só. Quando a gente começa analisando aqui as realizações de lucro, a gente teve 5 bilhões de dólares sendo realizados em lucro, tá? Esses 5 bilhões de dólares é uma realização extremamente alta, uma das maiores realizações que nós já tivemos na história do Bitcoin. Essa região aqui, a primeira vez que a gente chegou ali nos 70 mil dólares, a gente teve muita realização de lucro, tá? Essa realização de lucro foi o nosso recorde histórico ali que nós tivemos em termos de topos de mercado, e essa realização de lucro aqui deixa qualquer um que entenda de análise on-chain preocupado, porque essas realizações de lucro elas acabam sendo distribuições. Quando a gente vê o preço do ativo voltando para o mesmo patamar de preço e novamente tendo essas realizações de lucro, a gente entende que estamos dentro de uma zona de distribuição. Zonas de distribuições, elas nos ditam que muitas pessoas já surfaram boa parte do ciclo e elas estão saindo do jogo. Eu vou te mostrar aonde foi comprado esses bitcoins que foram realizados recentemente aqui, que deram esses 5 bilhões em lucro. Entenda que muitas pessoas já surfaram boa parte do ciclo, a gente saiu de lá dos 16 mil dólares, veio até os 70 mil dólares e, cara, isso já é mais do que suficiente para você fazer alguns milhões ou, quiçá, bilhões, dependendo da sua banca. Essas pessoas, elas acabam saindo do jogo. Quando a gente começa a ter essa saída desses players que são players relevantes, por exemplo, a gente começa a constituir regiões de topo. Então, a gente tem que tomar estratégias mais defensivas. Significa sair vendendo e correndo para as colinas? Não significa nada disso. Significa simplesmente pivotar a maneira que você está operando. Em vez de você ficar só olhando para alta, em vez de você ficar só comprando, cara, você entender que também você precisa aplicar estratégias de proteção, beleza? Bom, essa região que nós estamos, ela é uma região extremamente complexa, entre os 60 mil dólares e os 70 mil dólares do Bitcoin, está sendo uma região extremamente complexa. Essa alta realização de lucro que nós tivemos foi uma realização de lucro feito pelo Long Term Holder. Uma das maiores realizações feita unicamente ali por uma entidade só realizando lucro de uma única só vez, mas entenda que essas realizações elas não são algo positivo para o mercado. Isso daqui é um sinal de que players mais maduros e com muito capital, eles estão saindo do jogo. Quando a gente continua cavando essa métrica aqui, não é porque a gente teve uma realização de lucro que a gente já sai, cara, vendendo ou acreditando naquilo, não. A gente vai cavar as informações para ver até onde a gente consegue chegar. Entender quem foi esse player, aonde que veio, aonde que ele comprou, por que possivelmente ele está realizando e como que nós podemos modelar uma estratégia diante desse cenário que está acontecendo nesse momento. Bom, entendendo que Long Term Holder que está vendendo, quando a gente olha para o consolidado, a quantidade de bitcoins que nós temos na mão do Long Term Holder, olha só a queda que nós tivemos agora dentro dessa distribuição. Tá? A gente está falando que saiu ali dos 14 milhões de bitcoins e foi parar em 13 milhões ali de Bitcoin, 3 milhões e 900, sendo uma venda de 196 mil Bitcoins. Uma venda muito agressiva. Veja que o nível de inclinação dessa linha aqui foi muito agressivo. Bom, para a gente entender de onde que veio essa realização e veja o rastro que ela foi deixada exatamente no preço que nós estamos hoje, que é a quantidade de supply que hoje está com um custo de 61.800 mil dólares, hoje a gente tem exatamente 3,2% do supply total do Bitcoin com custo nessa região.
Isso significa que a região dos 60 mil dólares ela é uma grande região de distribuição e a maior concentração do supply ela está dentro dessa região aqui. É simples. Quando a gente olha para o mercado, por exemplo, para o começo desse ano aqui, ó, se a gente voltar ali para fevereiro, por exemplo, a gente vai ver que o supply ele não estava aqui em cima. Aonde o supply estava? Para baixo, nas regiões de compra, por exemplo. Se a gente voltar um pouco mais atrás ali, ó, antes de aprovação de ETF, por exemplo, em novembro, a gente vai ver que todo o supply ele estava sendo deixado para trás, ou seja, as pessoas tinham comprado fundo. Aqui a gente tinha 4% do supply nos 16 mil dólares, mais uma porcentagem bem significativa do supply aqui entre 25 e 30 mil dólares, ou seja, muitas pessoas compraram dentro dessa região e eles estavam segurando as suas posições. Essas mesmas pessoas que estavam segurando essas posições, elas estão vendendo nesse momento. Se você olhar aqui, ó, quando a gente compara, por exemplo, com o final de 2023, a gente tinha 758 mil bitcoins nos 16 mil dólares. Quando a gente olha para a data de hoje nós temos 470, ou seja, essa diferença que nós tivemos, ela foi vendida dentro dessa região aqui. E como que a gente teve essa baita realização de lucro aqui acontecendo, esses 5 bilhões de dólares acontecendo em realização de lucro exatamente no preço que nós estamos hoje, a gente consegue ver da onde que veio essa realização de lucro. Por exemplo, hoje é dia 8. Se a gente voltar no dia 6 ali, ó, por exemplo, a gente vai ver antes de toda essa realização de lucro. E olha só, quando a gente volta para o dia 6, a gente consegue identificar que, por exemplo, aqui na faixa de 28 mil dólares do Bitcoin, a gente tinha 292 mil Bitcoins. E se a gente vier para a data de hoje, a gente vai ver que ali nos 28 mil, hoje nós temos 150, ou seja, essa distribuição ela veio dos 28 mil dólares. Esses 5 bilhões de dólares que foram realizados em lucro foi de um player extremamente grande que comprou lá nos 28 mil dólares. Olha só, hoje a gente ouve muitas pessoas falar que o bull market do Bitcoin ainda nem aconteceu. Não aconteceu para aquelas pessoas que ficaram esperando os 12 mil dólares e foram entrar no mercado nos 40, por exemplo, e não conseguiram surfar o ciclo. Aí sim, o bull market ainda nem começou para ela. Mas tem players que estão posicionados desde os 16 mil dólares, dos 20 mil dólares e comprando dentro daquela região, e o preço subir até 70, esses players estão realizando, esses players estão saindo do jogo. Se esses players estão saindo do jogo e são os players que conseguiram visualizar o fundo do mercado, meu amigo, significa que eles estão visualizando que a gente já chegou dentro de uma região que pode ser a formação de topo, até mesmo topo cíclico. Eu não acredito que nós estamos diante de um topo cíclico. Eu não acredito que nós vamos iniciar um bear market profundo. Mas eu não sou a pessoa que vou pagar para ver se vai ser um topo cíclico ou não, se vai ser um bear market ou não. Hoje nós estamos dentro de uma fase de bear market e eu vou te mostrar isso através dos indicadores. Essa fase de bear market não significa que é um bear market profundo. Ela só significa que nós estamos dentro de uma fase onde as quedas elas são mais agressivas do que as altas. Enquanto a gente não sai de dentro dessa fase, todas as nossas estratégias elas devem focar mais na proteção do que na ganância de poder lucrar, por exemplo. Enquanto a gente não sair de dentro dessa fase, a gente não pode ficar mais agressivo, mais ganancioso no mercado. Entenda que o mercado cripto, ele é muito poderoso para poder te enriquecer. Foi ele que me enriqueceu, mas ele também tem o poder de te levar à ruína. Se você não souber como que você vai operar dentro do mercado. Você ficar simplesmente acreditando que a alta é infinita, que você só precisa comprar 10 bons projetos que um dia ele vai subir, meu amigo, você vai entender o que é a fórmula de perder dinheiro dentro do mercado financeiro, beleza? Bom, entendendo isso daqui, entendendo que essa grande distribuição ela veio dos 28 mil dólares, a gente deve ficar muito alerta, porque não é a primeira vez que tem essa distribuição. Como eu mostrei para você aqui, se a gente volta ali para o final do ano de 2023, antes da aprovação de ETF, a gente pode voltar para janeiro de 24, a gente vai ver que tinha uma concentração muito forte de supply aqui, ó. Fazendo conta de padeiro, 2,5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,
16. Fazendo conta de padeiro aqui, a gente está falando que 16% do supply circulante do Bitcoin em janeiro ele estava concentrado ali na zona dos 25 até os 30 mil dólares. Ou seja, 16% do supply circulante tinha um custo nessa região. Hoje, quando a gente volta para essa região aqui, a gente consegue analisar 1,5, 2, 3, 4... 4,5, 5, 6, 7... Olha só, a gente chega aqui em 8. A gente está falando que hoje 8% do supply, mais ou menos, tá? A conta de padeiro aqui. A gente está falando que dos 16%, metade desse supply ele já foi vendido. A gente tem, cara, ali 8% desse supply aqui, mais ou menos, dentro dessa região. Sem contar o supply que foi vendido também dos 16 mil dólares. Então, nós devemos ficar alerta dentro dessa região. Um dos gráficos que nos dita todas as fases do ciclo, tá? E aqui é para aquelas pessoas que acreditam que o bull market nem começou. Olha só, a gente já passou pelas principais fases do mercado. A única fase que a gente não vivenciou ainda foi a euforia do mercado, que é essa fase azul aqui em cima. Mas entenda que a gente saiu da capitulação, a gente passou pela fase de esperança, depois entrou no otimismo, depois entrou na fase de crença, só não aconteceu a euforia. E olha só, se a gente der um zoom in aqui, a gente consegue ver que quase batemos essa euforia acontecendo no mercado. Ou seja, a gente quase vivenciou essa última fase do ciclo, essa fase azul. Por isso que eu ainda não acredito que a gente vai vivenciar um bear market profundo. Eu acredito que a gente ainda vai vivenciar essa última fase do ciclo. Só que, como em 2019, aqui também a gente chegou dentro dessa fase de crença, que é a fase verde, e a gente retraiu para depois ir subir e vivenciar várias fases novamente, eu considero que sim, a gente pode estar diante de 2019. O topo cíclico, ele ainda não aconteceu. Por isso que eu falo para você, eu não acredito em um bear market profundo. Mas eu não posso negligenciar que nós temos sim na mesa um mini bear market na nossa frente. Um período onde as quedas elas são mais agressivas do que as altas. Isso não faz com que a gente volte, por exemplo, para um fundo de capitulação cíclica, mas que a gente tenha drawdowns relevantes aí. E olha só, desde quando a gente bateu os 73 mil dólares, o Bitcoin ele já visitou os 48 mil dólares. As altcoins, elas já sumiram no mapa, alguma delas, por exemplo. Quem está simplesmente rodando os principais ativos ali, cara, sabe que isso não tá dando dinheiro para ninguém. Desculpa, mas se você tem Mortic na sua carteira, ou se você tem LDO, ou se você tem Link, cara, Link até que tá performando bem, vai. Performando bem comparado com o fundo, mas ela devolveu boa parte da alta. Tirando o ecossistema da Solana e algumas outras criptos, a maioria ela está no seu fundo anterior cíclico. Ou seja, quem está acumulando esses cacarecos, cara, tá tomando muito prejuízo. É fácil vir aqui falar, só compra as quedas. O difícil é alguém vir aqui mostrar sua carteira e falar, olha só, eu estou no lucro e eu estou investindo nesses cacarecos aí que você está falando, Guiteles. Se você estiver no lucro nesses cacarecos que eu tô falando, você comenta aqui que eu respeito totalmente você. Agora, se você estiver no prejuízo, meu amigo, saiba que você está fazendo algo errado. Tome cuidado durante as quedas, tome cuidado durante as fases de bear market. Por exemplo, se a gente puxar aqui qual fase nós estamos hoje nós estamos dentro de uma fase de bear market. É um bear market profundo? Não, estamos vivenciando um mini bear market, aonde o Bitcoin já saiu de 73, bateu 48, várias altcoins simplesmente estão no fundo ali. O poder das quedas, ele é muito forte. E para aquelas pessoas que acreditam que a economia dos Estados Unidos está 100% maravilhosa, que a gente vai entrar em expansão monetária, olha, não é isso que os indicadores eles apontam. A gente tem um nível de desemprego aumentando. A gente sabe que o último pronunciamento, né, o último dado que nós tivemos sobre o desemprego nos Estados Unidos, ele deu uma reduzida, mas o mercado ele anda em ondas. Então esses números eles também variam em ondas. Sabendo disso, a gente teve um recuo. O primeiro recuo dos últimos meses, por exemplo, não significa que a gente já inverteu a tendência. A gente ainda continua com essa linha de desemprego apontando para cima. Esse nível de desemprego ele está alto. Isso daqui é um sinal
muito cauteloso para a economia americana. Veja que ali, em 2017, a gente começou a subir com esse nível de desemprego, e o S&P 500 ele ainda também estava subindo. Só que depois a gente entrou em uma baita recessão ali pela frente. Isso daqui é um grande sinal de alerta, além da gente olhar também para a curva de juros nos Estados Unidos, entendendo que isso não é saudável para a economia. Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu acredito que nós já iniciamos a recessão. Entre esse início e a publicação ali no jornal, The New York Times, as pessoas vão acreditar que a recessão ela começou quando for publicado no The New York Times. Quando isso for publicado, ou a gente já está no final dela, ou a gente já está chegando próximo do final dela. Sim, para mim a economia nos Estados Unidos ela não está nem um pouco boa. Redução da taxa de juros não significa que a gente entrou em expansão monetária. Para a gente entrar em expansão monetária, a gente precisa de dinheiro em circulação. Esse dinheiro só vai chegar em circulação quando o Fed começar a aumentar o seu balanço. Do contrário, a gente não vai ter essa expansão acontecendo. E a gente tem um longo caminho aí pela redução da taxa de juros. Bom, entendendo isso daqui, entendendo que a gente teve uma baita realização de lucro, significa que a gente vai sair vendendo? Não. Se a gente está entrando dentro de uma fase de bear market, significa que a gente vai sair vendendo? Não. Significa que você vai dosar as suas estratégias. É porque o nível de desemprego está subindo que você vai sair vendendo? Não. Diante disso, entendendo todos os cenários que nós estamos, a gente parte para o price action do Bitcoin. Entendendo o price action do Bitcoin, que a gente tem um grande canal aqui, de baixa, por exemplo, a gente sabe que hoje nós estamos próximo da parte superior do canal, aonde houve uma rejeição desse canal, por exemplo. A gente, nesse momento, pode estar fazendo um pullback, eu já vou comentar com você sobre o curto prazo, tá? Porque ontem eu comentei aqui sobre o curto prazo e não aconteceu o candle que eu falei que poderia ser um candle de reversão. A gente já vai falar sobre isso. Só que a gente já teve uma rejeição disso daqui. Saiba que se a gente perder esse fundo anterior aqui, nós vamos dar mais uma pernada de baixa. Uma pernada de baixa que sim, pode fazer com que a gente volte lá na base desse canal. Estou cravando que a gente vai voltar na base desse canal? Não. Eu estou falando para você que estratégias de proteção, elas devem ser iniciadas a partir do momento que a gente perder esse fundo aqui. Caso a gente venha perder esse fundo aqui. Se a gente fizer o rompimento, por exemplo, dessa região aqui em cima, significa que a gente tem muito potencial para poder fazer o rompimento de todo esse canal aqui e buscar uma nova pernada de alta, quiçá até os $70 mil. Simples e objetivo. A gente tem duas regiões chaves. Uma região para que a gente entre com estratégias de proteção e uma região para que a gente entenda a expectativa do mercado. Se você está posicionado dentro dessa região aqui, por exemplo, cara, você sabe como que você vai lidar. Você vai vender agora? Não, você não vai vender agora. Você vai tomar uma estratégia dependendo com o direcionamento do mercado. Esse candle que nós fechamos antes de ontem, ele é um candle extremamente feio, porque ele é um candle de reversão para baixa. Quando a gente olha dentro de gráficos diários aqui e perder a mínima desse candle, é muito ruim. Ontem, quando eu estava gravando o vídeo para você, por exemplo, a gente estava dentro de um gráfico de 4 horas. Esse gráfico de 4 horas tinha esse candle aqui, por exemplo, fechando não, né? No momento que eu estava gravando o vídeo, esse candle estava verde. Ou seja, eu ainda comentei com você que se esse candle fechasse verde, na região que nós estávamos durante a gravação ali, ou para cima, ou seja, acima de 62.800, a gente teria um candle de reversão. Esse candle de reversão era um sinal para a gente tomar de entrada, porque a gente tinha um alto volume, e quando a gente traça a retração de Fibonacci, por exemplo, dentro dessa região aqui, a gente estava sentado em 0,5 de Fibonacci. Nós não nos seguramos dentro dessa região, então não houve o sinal de entrada, por exemplo. A gente pode buscar pela próxima região de sinal de entrada, tá? Que pode ser até 0,68, ou seja, toda essa região aqui, entre a linha branca aqui em cima até 0,618, caso a gente tenha um candle de reversão aqui dentro, a gente tem um sinal de entrada, caso esse candle ele tenha um volume, um sinal de entrada para que a gente espere, por exemplo, que ele venha romper o topo anterior, para que ele venha romper o canal, para que ele possa ir ter fôlego até os $70 mil. Caso isso aconteça, a gente tem mais sinais para cima.
Caso isso não aconteça, caso a gente venha perder 0,618, as coisas elas já começam a ficar negativas. E a partir do momento que a gente perde, por exemplo, essa região aqui dos 60 mil dólares ali, posições de médio prazo, elas passam a ser posições que devem entrar também em estratégia de proteção. O jogo do mercado financeiro, ele é simples. Você não precisa achar alguma coisa. Olha só, eu e Teles acho que nós já estamos em recessão. Me pergunta se eu shortei o mercado. Obviamente que não, eu não sou bobo. Não é porque eu acho que nós estamos em recessão que eu vou sair colocando meu patrimônio na frente daquilo ali. Desculpa. Os amadores, eles vão olhar para o que o Michael Saylor está fazendo e vão tentar seguir o Michael Saylor, um bilionário que está usando o dinheiro da empresa enquanto o aluguel, o patrimônio pessoal dele está... Bom, enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o que eu quero te dizer é exatamente que você pode ser estratégico. Você não precisa investir naquilo que você acha. Se você acha que é alta, beleza, continue achando. Eu acho que é recessão, eu continuo achando. Mas quando os dados apontar para você compra, simplesmente compra, não importa o que você acha. Quando os dados apontar para você venda, simplesmente venda com a maior frieza do mundo, sem emoção, sem ficar acreditando em balelas. Por favor, vamos jogar um jogo de dados. E os dados estão nos apontando que grandes players venderam. Se grandes players venderam, a gente está dentro de uma fase de bear market, onde as quedas elas são mais prejudiciais do que as altas, por exemplo, mais prejudiciais do que as altas não, né? Que elas são mais agressivas do que as altas, por exemplo, a gente sabe que devemos utilizar estratégias de proteção. Se você quer enriquecer, meu amigo, não é só comprar, você precisa vender para que você veja aquele dinheiro no seu bolso e para que você aumente o seu patrimônio e possa desfrutar das coisas que você quer desfrutar. Quiçá comprar o seu carro, quiçá comprar a sua casa, fazer aquela viagem que você tanto sonha, simplesmente multiplicando dinheiro. Esse é o jogo da riqueza. Se for só para ficar rico na tela do computador, para mim não tem graça. Eu quero ficar rico na vida real. Então eu preciso sim comprar e vender. Essa história de só comprar não funciona para mim. Bom, entendendo isso daqui, entendendo os cenários que nós temos dentro do Bitcoin, os pontos extremamente chaves, se a gente quiser operar dentro do curto prazo, a gente vai olhar para um gráfico de 4 horas, vai buscar por um candle de reversão para que a gente possa tomar decisões de compra. Caso a gente venha perder essas regiões aqui, carteiras de médio prazo e longo prazo, elas devem estopar as suas posições. Porque se a gente perde essa região, a gente está falando que temos drawdowns aí de mais 12% pela frente. Bom, 12% para quem tem 1 milhão investido aí são 120 mil. Dá para você poupar 120 mil, recomprar essa parada lá embaixo e ter uma quantidade maior do ativo do que você tinha aqui em cima. Simplesmente sendo estratégico. E bom, a gente tem o S&P 500 aí na sua região de all-time high, tá? Essa é uma região extremamente delicada. Hoje nós estamos formando um padrão gráfico aqui de cunha ascendente. O rompimento dessa cunha aqui vai ser o direcionamento da próxima pernada do S&P 500. Se a gente tiver um rompimento para cima, isso vai trazer ânimo e pode ser que esse ânimo ele respingue no Bitcoin. Se a gente tiver um rompimento dessa cunha para baixo aqui, esquece. Bitcoin não vai subir e simplesmente ele vai cair de uma maneira bem agressiva. A gente toma nossas decisões no Bitcoin em cima do que o S&P 500 está fazendo? Obviamente que não. Por isso que a gente já tem os nossos pontos traçados e claros aqui dentro do Bitcoin. O que a gente está fazendo com o S&P 500 é simplesmente buscando uma correlação de sentimento dos investidores. Investidores institucionais, investidores que fazem diferença dentro do mercado. Não investidores que estão colocando R$100, R$200 para dentro. Não, estamos falando de pessoas que estão operando milhões e bilhões de dólares, beleza? Então, se o S&P 500 fizer esse rompimento aqui para baixo, as coisas ficam muito negativas. Por que elas ficam muito negativas? Bom, a gente fez o rompimento do topo anterior, estamos em zona de all-time high. Esse grande volume aqui, esse grande rastro que foi deixado aqui para trás, ele é um péssimo sinal. Esse daqui é um sinal de grande distribuição que nós tivemos. Inclusive, se a gente descer o time frame do S&P 500 para um gráfico ali de 1 hora, por exemplo, a gente vai ver que esse grande volume ele foi deixado no fechamento do mercado, às 4h30, horário aqui dos Estados Unidos. Isso significa que grandes players se movimentaram. Não sei se você sabe,
mas instituições elas tomam as suas decisões tanto na abertura quanto no fechamento do mercado. Esse grande volume é extremamente preocupante para quem faz uma análise de price action e respeita tudo aquilo que Charles Dow nos deixou. Então, fique ligado também nessa cunha que nós temos dentro do S&P 500, porque se a gente fizer o rompimento dela para baixo, a gente vai ter quedas bem agressivas e eu espero que você esteja com seu capital protegido. Gui, o que é protegido? Bom, se você tem alta exposição em altcoin, é você se livrar desses cacarecos e ficar em Bitcoin, caso você queira ficar exposto no mercado. Se você não quer ficar exposto durante as quedas, é simplesmente dolarizar e proteger o seu patrimônio para que quando a queda acontecer, você esteja tranquilo, não vai precisar se preocupar. Foi isso que eu fiz quando a gente teve a história do carry trade, foi isso que os meus clientes fizeram junto comigo no mesmo período e foi isso que também nós fizemos quando iniciou a história do Sam Rule, que os Estados Unidos estava em recessão. Essas duas últimas quedas, nós não estávamos expostos, nós estávamos protegidos no mercado. Cada carteira com a sua estratégia devida ali. Se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras, que é a carteira Rumo ao Milhão, eu vou deixar o link na descrição. Lá dentro eu analiso todo o mercado, tomo as decisões, você só precisa copiar e colar. Essa é a maneira mais fácil que eu tenho de te ajudar. Eu analiso, eu compro as informações e eu tomo as decisões. Você só copia e cola e não precisa se preocupar com nada, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, stops ativados e eu te vejo de volta amanhã.